Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Queira tomar o vosso assento, por gentileza. Abra a vossa Bíblia comigo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 38. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 38. Enquanto a igreja localiza o texto bíblico, que é a temática deste abençoadíssimo congresso setorial, quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu também. Então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e sede batizados cada um de vós, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39, porque a promessa é para vós, e para vossos filhos, e para todos os que estão de longe, todos quantos o Senhor Deus chamar. Repita comigo: porque a promessa é para vós. Diga glória a Deus. Queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, membresia da casa do Deus vivo, eu peço uma vez mais que você redobre a sua atenção nessa noite, pois a mensagem é direcionada do trono da graça para o meu teu coração. Você já orou, já adorou, já sacrificou ao Senhor, e agora Deus uma vez mais dará a resposta da minha e da sua adoração. Fique tranquilo que eu sou semelhante carro movido a álcool, demora para pegar, mas quando pega nós vamos embora dando glória a Deus. Quando abrimos a nossa Bíblia, queridos irmãos, o período neotestamentário, isso é o Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 38, nós estamos diante de uma narrativa bíblica, conhecida por toda a igreja, que vai tratar a respeito da pregação do apóstolo Pedro, após simplesmente o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Para que você possamos compreender o texto, é necessário analisarmos o contexto, porque texto sem contexto gera pretexto para todo tipo de heresia. O livro de Atos dos Apóstolos é intitulado como o único livro histórico do Novo Testamento, a saber, o livro de Atos dos Apóstolos tem por certo cerca de 28 capítulos, 1067 versículos, 24.250 palavras, dividido em duas sessões. A primeira sessão do capítulo 1 ao capítulo 15, que vai tratar a respeito do crescimento exponencial da igreja primitiva do século I da era cristã. A segunda sessão é conhecida em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 a 28, que vai tratar a respeito das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Mas quando abrimos a nossa Bíblia, somos sabedores que o contexto aqui apresentado vai tratar a respeito daquele a qual vai simplesmente escrever o único livro histórico do Novo Testamento, a saber, Lucas. A palavra Lucas, o original, significa aquele que traz a luz. Lucas ou for uma testemunha ocular do ministério terreno de Jesus Cristo. For um cético. Certamente o ceticismo é uma escola filosófica fundada entre o ano 256 a.C., através de Pirro, na Grécia Antiga. A palavra cético vem do grego espictomai, que significa observar, guardar, simplesmente investigar. Porém, o homem de 1,5 metro, caolho, manco de uma perna, porém cheio do Espírito Santo, atravessou o caminho de Lucas. Quem é este? O apóstolo Paulo. Quando abrimos a nossa Bíblia, o texto bíblico declara que Lucas agora é mencionado 3 vezes nominalmente, através do apóstolo Paulo, na carta a Filemão, capítulo único, versículo 24, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, e também
em Colossenses capítulo 4, versículo 14, tratando a respeito do médico amado. Mas quando abrimos a nossa Bíblia dentro do contexto bíblico, Lucas também vai escrever o terceiro evangelho que leva o seu nome, chamado Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, que vai ser a coroa dos evangelhos sinóticos. Haja vista que Mateus escreveu para os hebreus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para a igreja de Deus. Quando abrimos a nossa Bíblia, a promessa está enraizada na profecia pós-ressurreição, a qual o próprio Cristo vai passar por cerca de 6 tipos de tribunais, 3 judaicos e 3 romanos. Após a sexta-feira, passa o sábado, no domingo pela manhã, ele ressuscita com poder e grande glória, e aparece aos discípulos dizendo, Lucas capítulo 24, versículo de número 49, para quem trouxe glória a Deus à boca: eis que vi a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, poder. Poder. Diga para alguém que está ao teu lado: revestimento de poder. Aqui no altar, por gentileza. Aqui na galeria, revestimento de poder. Quem acredita que tem poder de Deus para a tua vida nessa noite, levante a mão direita e glorifica aquele que vive. Ficai em Jerusalém. É a expressão Jerusalém aplicada no hebraico Jerusalém, que nada mais é do que a cidade da paz. Antiga Jebus conquistada pelo rei Davi. Período monárquico estabelecido aproximadamente no ano 1043 a.C. Mas isso é mensagem para outro dia. A profecia de Cristo é esta: o próprio Cristo vai aparecer a mais de 500 testemunhas após a ressurreição durante 40 dias. O relato do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 4 e diante, vai declarar que ele vai se apresentar a mais de 500 testemunhas. A Bíblia declara agora em Atos dos Apóstolos capítulo 1, que Jesus agora, estando no solapé do monte, ele se apresenta aos discípulos. E o texto bíblico declara que os discípulos o questionam dizendo: Senhor, quando que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, tirando do Império Romano? O próprio Cristo em Atos capítulo 1, versículo 7 declara: não vos compete saber o tempo, a estação a qual meu Pai determinou pelo seu próprio poder. Versículo de número 8: e vós recebereis virtudes do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quem acredita na virtude? O texto para a virtude aqui é muito interessante, pastor Daniel Marinho, porque vai tratar a respeito do termo grego dínamos. E a palavra dínamos nada mais é do que poder. A palavra poder aqui é um cognato para o termo moderno chamado dinamite. E a palavra dinamite nada mais é do que um artefato bélico de poder de destruição. Jesus estava dizendo para os discípulos: no futuro vocês serão uma dinamite na minha presença. O pastor Uziel falou para mim: pastor Aleph, dê lugar lá, porque os adolescentes querem sentir uma vez mais Deus. A Bíblia declara que nesse contexto a dinamite nada mais é do que um artefato bélico de poder de destruição. Em outras palavras, no original, o próprio Jesus estava dizendo: eu não quero almofadinha para o ministério. Eu vou eu não quero almofadinha para o ministério. Eu não quero uma geração que entra no culto, cruza as pernas, cruza os braços, olha para o céu e diz: eu quero ver o que vai acontecer. Mas nessa noite o Senhor está levantando uma geração que é poderosa na palavra. Poderosa na palavra. Eu já vi alguém levantar a mão ali atrás, e o céu manda profetizar para quem trouxe glória a Deus à boca: se prepare, porque a partir de hoje, aonde você pisar a planta do teu pé, se tiver obra do diabo lá, vai ser explodida pelo poder da glória. Olha lá,
Uribirraia, já tem alguém que pulou ali para adorar. Já tem outra aqui que levantou a mão. Já tem um pastor aqui adorando. Levante a mão direita, quem crê, levante a mão lá em cima. Pastor Alif, eu não creio, fica com a mão lá embaixo, só quem crê. A mão direita e a mão esquerda, por gentileza, lá em cima, isso. Sacode assim com força. Eu sei que o som não está tão bom igual o pastor falou, mas eu vou pregar mesmo assim. Coloque a mão no ombro de alguém que está ao teu lado, diga para ele, é hoje. Está fraco, diga, é hoje. Diga, Deus te escolheu para ser uma bomba na presença dele. Diga, onde você pisar, as obras do diabo vai cair. Quem acredita, abra a boca para adorar. Olha lá. Uribirraia, calacio, deramaha, uribicalachoria, que está sentindo esta graça? Já tem alguém ali levantando a mão para adorar, eu vou profetizar. Se prepare porque antes do ano acabar, nem que seja no dia 31 de dezembro, quem pega, pega. Nem que seja às 23 horas e 59 minutos, está vindo de repente de Deus para a tua casa, está vindo para a tua... Emiohergia na raiohécia, emite deragafácia. Sai da aldeia e vai para Jerusalém. Permanece em Jerusalém quem adora. E o texto bíblico declara para mim, concluir devido a orar, fechei a Bíblia, que agora o texto vai declarar que os discípulos vão permanecer em oração. Diga oração. A palavra oração nada mais é do que diálogo. Somos sabedores que o pai da reforma protestante, Martinho Lutero, declarou que a oração é o oxigênio da alma. A oração é tão importante que o próprio Deus declarou a Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei do alto céus, perdoarei os seus caminhos, então perdoarei os seus pecados, então sararei a sua terra. A oração é tão importante que o próprio Deus declarou na boca do profeta Jeremias, capítulo de número 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A oração é tão importante que o próprio Deus declarou a Jeremias, capítulo 18, versículo 2, levanta-te, desce à casa do oleiro para que eu faça ouvir as minhas palavras. Parece-me um paradoxo aqui. Primeiro levanta e depois desce. Assim o evangelho. O evangelho não é para famoso. O evangelho não é para artistas. O evangelho não é para modelinhos. Não, não. O evangelho é para quem saiu da zona de conforto para ir para a zona de confronto. É bater de frente com o mundo. É falar para a Babilônia, aqui ainda tem Daniel. É gritar para o Egito, ainda tem José na casa. Quem acredita, abra a boca. Olha lá, já tem uma irmãzinha do ciclo de oração de cabelo branco dando lugar. Sabe por quê? Porque ela entendeu que a presença, ela se manifesta quando eu adoro. Quando eu adoro. Segura. O texto declara que agora o Senhor se manifesta. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi, dá-se-vos-á, buscais, encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre-se-vos-á. Para quem trouxe glória a Deus? A Bíblia declara em João capítulo 14, versículo 14, e tudo quando pedides em oração, crendo, recebereis. Tiago, eu estou falando de oração, para quem ora. Tiago capítulo 5, versículo 16, a parte B, a oração feita por um justo, ela pode muitos seus efeitos. Quer ver? Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos, segundo o poder que nele opera. É dele, é por ele, é tudo dele. Os discípulos vão permanecer em oração. O texto bíblico declara que nesse período é cerca de 500 pessoas. Quantas pessoas, igreja? Quantas pessoas? 500 pessoas orando. Passa-se a campanha de 10 dias. O primeiro dia passa, o segundo dia passa. Chega no último dia, 380 pessoas voltam para casa.
Fica apenas 120, Pedro, Tiago, João, os outros discípulos, menos Judas, que já havia praticado suicídio. A Bíblia declara que nesse período o Senhor Deus se manifesta. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 1. Enquanto alguém volta para casa sem orar, os discípulos permanecem em oração. Quem sabe no canto do cenáculo está João dizendo: Senhor, eu quero poder. Quem sabe do outro lado está Tiago dizendo: eu quero conhecer o Consolador. Quem sabe está do outro lado Pedro, que já largou a espada porque agora é ovelha. Diz assim: Senhor, eu quero conhecer o Consolador. Quem sabe outros discípulos estão em lágrimas. E o texto bíblico declara: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos na mesma casa, e de repente veio do céu um som, como que de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre as vossas cabeças, e todos, eu vou repetir, e todos, eu vou falar até você adorar, todos foram cheios do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Para mim entender com você, o contexto aqui nos apresenta, quem me escuta bem, diga glória a Deus. O contexto bíblico aqui nos apresenta em Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16, que o próprio Deus institui que todos os homens de Israel deveriam comparecer durante as 3 festas solenes. Primeira Páscoa, segundo Pentecostes, terceiro festa das cabanas. A Páscoa do hebraico Pessah, pular a marca, passar por cima, porque somente o sangue do cordeiro protegia no Egito. E eu vim profetizar: a morte não chegou na tua casa por causa do sangue do cordeiro. A partir daí temos aí a chamada festa das semanas. E o texto bíblico declara que as nações do mundo vinham até Jerusalém, capital do reino de Judá, anexada ao Império Romano no ano 63 a.C., através do senador Pompeu de Roma, e também o rei da Judéia chamado Herodes, que é o título honorífico para o rei da Judéia. A palavra Herodes vem do siriaco, que significa dragão com fogo ou dragão em fogo. A Bíblia declara que agora os discípulos estão no cenáculo, e todas as ações estão embaixo, pegando o melhor vinho, o melhor trigo e o melhor azeite. Olhe para mim para dar glória a Deus comigo. Enquanto todo mundo estava na festa, Pedro, Tiago e João, os outros discípulos estavam na oração. Vai doer, mas dá glória a Deus, senão vão pensar que é com você. Enquanto eles estavam na oração, buscando aquilo que é eterno, os outros estavam na festa. E detalhe importante: Pedro, Tiago e João, depois que se converteram, perderam a festa, mas vão perder a presença. Tem alguém que entendeu? Vou repetir: perderam a festa, mas não perde a presença. Enquanto aqueles que estavam embaixo queriam trigo, vinho e azeite, os melhores da região, da nação de Israel, Pedro, Tiago e João estão dizendo: Senhor, eu quero conhecer o dono do trigo, o dono do azeite, o dono do vinho. Ah, você não pegou. O vinho tipifica o sangue do cordeiro ou alegria. O azeite tipifica, dentro da tipologia bíblica, a presença. E o trigo representa a palavra. 3 coisas que você vai sair daqui hoje: com a presença, com a palavra e com a alegria da glória de Deus. O texto declara que eles estavam clamando: pastor, e qual é a profecia? João 16: eu vou para o Pai. Mas, entretanto, portanto, eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Oramaio hergia. Se tu não der glória com isso aqui, só em 2022 agora. A palavra consolador no grego koiné nada mais é do que parakletos. E parakletos significa ajudador, mantenedor, advogado, aquele que está do lado. Oh meu Deus.
Eu vou repetir. O que é consolador? Ajudador, mantenedor, conselheiro, advogado. Aquele que está do teu lado. Manda o consolador. E o texto declara que eles oram. E vai acontecer o quê? Quem está na oração vai acontecer duas coisas. Eles trocaram aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno. Vou repetir que alguém lá no fundo entendeu. Eles trocaram aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno. E aquele que troca aquilo que é passageiro pelo aquele que é eterno, vai viver coisas eternas. Levante a mão que eu vim profetizar. Quem crê? Quem crê? Os jovens aqui, isso. Levante a mão, isso. Alabaio hergia da racia. Se prepare porque querendo o diabo ou não, vai ter coisa eterna chegando do céu para a tua vida. Você trocou o mundão, trocou a balada, trocou tudo. Trocou um namoro promíscuo para poder adorar o nome daquele que vive e reina. Então se prepare, porque está vindo algo novo do céu para alguém aqui. Te prepara, creio, cidade Ademar. Tem de repente de Deus a casa. Eles recebem, e quando eles recebem duas coisas. Primeiro, o texto declara que não foi um vento que entrou, mas foi um som. Pergunte para mim, por quê? Tá, diga, por quê? Porque vento passa, som permanece na alma. É Bíblia. Um som como que de um vento veemente. Não foi um vento, foi um som. Porque vento passa, mas som permanece. Deus não quer que você tenha uma experiência pequena com Ele, não. Deus quer que você escute o som da voz dEle. O som da voz dEle. A presença dEle. Já foi cantado aqui, no meio da tempestade Ele ainda fala. No meio da tempestade Ele ainda ordena. No meio da tempestade Ele vem caminhando no meio das águas. No meio da tempestade Ele sopra vento oriental, abre mar vermelho. No meio da tempestade Ele faz machado flutuar. No meio da tempestade Ele resgata uma geração para adorar. No meio. O texto declara que eles recebem duas coisas. Quem não está na festa vai receber duas coisas que aqueles que estão na festa não vão receber. Primeiro, eles vão ouvir. E segundo, vão ver. Primeiro, eles ouvem um som que ninguém mais ouve. E eles vão ver o que? Língua de fogo. Quem aqui já viu língua de fogo? O nosso decano, o pastor Daniel Marinho, eu acredito que nunca viu, imagine eu. Língua de fogo, ninguém viu lá embaixo, mas quem está no terceiro andar viu. O cenáculo normalmente, pastor Alexander, eles ficam no terceiro andar. Enquanto todo mundo está embaixo no primeiro culto, para poder pegar uma festinha e sair, para poder fazer outras coisas, quem está no terceiro andar está recebendo o que o céu está mandando. Vai pegar agora, quer ver? Quem está no primeiro andar está recebendo aquilo que os homens plantaram e colheram. Mas quem está no terceiro andar está recebendo aquilo que só Deus pode dar. Só Deus pode dar. Eita! Urimihaya! Essa igreja é pentecostal, então recebe que é de graça. Se prepare porque esse ano ainda vai ter colheita da glória de Deus. Vai ter! Terceiro andar. Diga para alguém, vamos subir um nível. Diga, vamos subir um nível. Diga, terceiro andar. Terceiro andar é para quem vê o que ninguém mais vê. Terceiro andar é para quem adora como ninguém mais adora. Terceiro andar é para glorificar de pé. Terceiro andar é para quem vai simplesmente navegar no oceano do Espírito. E deixa eu profetizar, o diabo está te procurando no primeiro andar, não te achou. O diabo está te procurando no segundo andar, também não te achou. Mas Deus te escondeu no terceiro andar. E quando Deus esconde, ninguém acha. Mas quando Deus acha, ninguém esconde. O texto declara, para me encerrar, entrar na mensagem. O texto declara que nesse período eles clamam, eles recebem duas coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9.
aquilo que o olho não viu, que o ouvido não viu, que nem subiu o coração do homem, é que o Senhor tem reservado por creio cidade de Ademar. O contexto bíblico vai nos apresentar que agora o próprio Cristo se manifesta. Quando ele se manifesta, todos são cheios. O termo glossolalia, você sabe melhor do que eu, falar em línguas estranhas. O texto bíblico declara que nesse período eles vão falar aquilo que os homens vão compreender na sua própria língua. Todos aqueles que são do Ponto, Capadócia, Frígia, Panfilha, Mesopotâmia, estão reunidos. E no meio de todos estão dizendo, como que pode? Eles estão falando na nossa língua as maravilhas de Deus. E o texto declara, pastor Uziel, que eles entenderam, os que são de fora entenderam os que de dentro estão falando. E sabe o que é interessante? Que os de fora só entendem quando a presença chega, mas quem é de dentro entende 24 horas. E deixa eu profetizar para quem trouxe glória a Deus à boca. A palavra Pentecostes vem do grego Pentecostos, que não tem nada a ver com fogo ou glória. Tem a ver com 50 dias depois da Páscoa. E a palavra Pentecostes é o cognato dentro do calendário judaico para a chamada festa da colheita. Vou repetir, festa da colheita. O Espírito Santo, ele desce na festa da colheita. Quando o Espírito desce, o texto declara, de repente. Ninguém espera. O que é de repente? É o inédito. Ninguém marcou horário, marcou lembrete no iPhone também não. O que é isso? É o de repente. E detalhe, em todo o globo terráqueo, Deus conhece o endereço de quem clama. Espírito, desce aonde? Cenáculo. Tem crente clamando ainda. Orai, o ergue na Ásia. Quando eles clamam, eles recebem. Quando eles recebem, eles adoram. Quando eles adoram, eles glorificam. Quando eles glorificam, são revestidos de poder. A pneumatologia paulina é diferenciada da pneumatologia lucana, pelo fato de que Lucas vai tratar uma pneumatologia, que é o estudo do Espírito de forma dinâmica, que é o revestimento de poder. E a pneumatologia paulina vai tratar sobre regeneração, santificação e consagração. A diferença é que não tem como ser consagrado sem antes ser regenerado. E o que é regeneração? Reorganizar aquilo que o pecado bagunçou. Tem alguém que entendeu? Porque enquanto o diabo bagunçou no Éden, Jesus consertou a casa no deserto. Os jovens estão comigo aqui, vou repetir. Enquanto o diabo quis bagunçar no Éden, Jesus consertou a casa no deserto. Como é que ele venceu? Está escrito, está escrito, está escrito. E como que os discípulos receberam a promessa? Com aquilo que está escrito. Após a pregação, Pedro, o texto bíblico declara que ele vai salvar quase 3.000 almas. Quantas almas, igreja? O texto declara que quando alguém levanta a voz e diz, estão cheios de mosto. Pedro levanta a voz, alguém falou, Pedro, esconde a espada. Quem sabe Pedro falou, já não tem mais espada, agora tem o Espírito Santo. Pedro levanta a voz e começa a pregar. Pregando agora sobre Cristo, desde o Antigo Testamento, passando por Davi, chegando no tempo da lei, chegando no tempo da graça. A Bíblia declara que ele começa a declarar, o que está acontecendo aqui não é embriaguez. O que está acontecendo aqui não é que nós estamos bêbados. O que está acontecendo aqui é o que está escrito no livro do profeta Joel. E naqueles dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão.
mente de rabahaia rácia. Quem vem comigo adorar aquele que está na casa? Bergia da rácia. É a promessa. É mente de gácia. Se prepare, porque querendo o diabo ou não, aquilo que está escrito vai se cumprir. Me prova. Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passa, não passa, não passa. Já tem alguém que pulou ali para adorar. Encerro, feche a Bíblia. Quando eles recebem a promessa, Pedro declara, e ainda tem mais, esta promessa é para vós, vossos filhos. Olha que expressão gloriosa, é para vós. Olha que expressão gloriosa. Pedro está dizendo, enquanto vocês estão murmurando, a promessa ainda está de pé. Enquanto vocês estão questionando, porque sempre tem um questionador do reino, aquele que dá nota para tudo. Porém, ainda tem adorador que subiu o terceiro andar e só sai de lá quando estiver cheio. Vai ser mensagem para outro dia. O texto declara que no Antigo Testamento, para você concluir comigo, o Espírito vinha de forma esporádica. Dentro do pensamento teológico, nós temos, por certo, a visão da transcendência e da imanência. A transcendência é Deus fora da criação, a imanência é Deus dentro da criação. A imanência acontece em Cristo. Em Isaías capítulo 7, versículo de número 14, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, seu nome será chamado Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco, porém no original significa dizer Deus dentro também do vaso. Pegaram? Enquanto no Antigo Testamento era Deus fora, o Espírito vinha de forma esporádica. E para quem não gosta do mover do Espírito, eu te provo na Bíblia que o Espírito não é estático. O Espírito se movimenta. O texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Em princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o texto bíblico declara que o Espírito pairava ou se movimentava na face das águas. A primeira referência do Espírito na Bíblia é ele se movimentando sobre aonde há vida. Porque o Espírito não movimenta onde há morte. O Espírito só se movimenta onde há vida. Vou repetir. O Espírito só se movimenta onde há vida. Quando ele declara isso, o texto no original hebraico, em Sefer Bereshit, o texto em Gênesis capítulo 1, versículo 1, declara Bereshit, bara Elohim et hashamai haaretz ve'aretz, que vai declarar em princípio Deus criou os céus e a terra. Primeiro Deus cria, depois Deus forma. Porque o verbo criar é o verbo majestático no hebraico para bará. Bará nada mais é do que criar daquilo que não existe. Se não pegar agora, só em 2023, aumentou um ano. Porque só Deus tem o verbo bará. Porque é o verbo da glória inacessível? Não. É o verbo possuidor apenas aquele que é digno de honra. Porque somente Deus pode chamar a existência aquilo que não existe. Se não pegar agora, esquece. Porque enquanto alguém, para criar, tem que formar com as mãos, Deus, na sua palavra, Ele ordena e tudo se faz. Porque Ele é. O Espírito se movimenta. Agora vemos em Gênesis que o Senhor retira o Espírito para não contender com o homem. E vemos agora o derramamento do Espírito após algum tempo, aonde o próprio Deus vai dividir a porção de Moisés com 70 anciões. O texto bíblico declara, e a partir daí o Espírito vinha de forma esporádica. O que é isso, pastor Aleph? A palavra esporádica significa de tempo em tempo. Porém, quando Jesus fez a promessa, Ele disse, vós recebereis, e ninguém pode tirar. Porque enquanto no Antigo Testamento vinha de forma esporádica, apenas em 3 ministérios, reis, sacerdotes e profetas, no Novo Testamento, o Espírito vai vir também em quem? Nos servos. Primeira expressão. Porque só pode receber o Espírito quem é servo. Vai doer um pouquinho, mas dá glória a Deus, senão vão pensar que é com você. Porque quem é servo tem o Senhor como dono de tudo. O servo agora, ele recebe a influência do seu Senhor
para toda a sua trajetória. Mas o próprio Cristo declara, mas tem um porém, agora eu não vos chamo mais de servos, mas de amigo. Porque o servo come fora da mesa do Senhor, mas o amigo come na mesa do Senhor. Pegou? Aleluia! Enquanto alguém está dizendo é servo, vai comer fora da mesa, Jesus resgatou aquilo que não prestava, colocou na mesa e diz, o preço está pago, coma da minha palavra, viva da minha palavra, adora a minha palavra, glorifica a minha palavra. Para me encerrar a mão direita lá em cima, porque o horário já foi embora. Quem crê, levanta a mão. Isso, a mão direita, a mão esquerda, aqui no altar também, por gentileza. Isso, coloque no ombro de alguém bonito, cheiroso que está ao teu lado. Diga para ele, a promessa é para vós. Um pouco mais forte, diga, a promessa é para vós. Diga, a promessa ainda está de pé. Diga, enquanto houver obediência, adoração e oração, não vai faltar céu aberto, renovo, cura, batismo, restauração, poder, graça. Adore ele por 30 segundos. Diga que ele é santo, ele é poderoso, ele é glorioso, ele é majestoso. Ele é aquele que tem, aquele que pode, aquele que faz, aquele que é. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a semente da mulher, o cordeiro pascual, o quarto homem da fornalha de fogo ardente. Ele é o poderoso de Israel, soberano. Ele é o alfa e o ômega. Alarga na asio ebia, emiosio kelemehaya, calacia deremehaya. Quem é batizado está autorizado a orar em outras línguas agora. Quem não é batizado, seja batizado agora em nome de Jesus. Se prepare porque este ano ainda tem novidade para alguém aqui, porque a promessa está de pé, está de pé, está de pé, está de pé. O diabo está batendo, eu vou liberar. O diabo está batendo forte dizendo acabou. Mas o céu está dizendo, só começou, só começou. Olha lá, olha lá. Caminha, Noé, Miocia, no oceano do Espírito. O vento vai soprar, o sol vai vir, a palavra vai permanecer. Eu vim profetizar para quem trouxe glória a Deus à boca. Te prepare porque a glória da última casa é maior, é maior, é maior, é maior, é maior. Olha lá. A promessa é essa. Vós recebereis. E detalhe, não é o tempo estático, pastor Uziel. É naqueles dias. Felipe Saraiva, meu amigo. Naqueles dias significa dizer, não é um dia, é o decorrer. Não é uma hora, não é um culto, não é um congresso. É naqueles dias. Olha para mim, olha para os meus olhos azuis. O céu está dizendo para alguém aqui, não é apenas um dia, é naqueles dias. Não é num culto, é naqueles, eita. Não é no culto, é naqueles cultos. Não é no congresso, é naqueles congressos. Não é numa segunda-feira, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo. O que vai ter? Poder de Deus! Tem alguém ainda que acredita no arrebatamento da igreja? Deixa eu ver. O tema é promessa. Encerra agora, feche a Bíblia. Quando falamos sobre essa promessa é para vós, porque antes do arrebatamento, o avivamento. E avivamento é preservar a identidade.
Avivamento não tem nada a ver com movimento, porque o movimento passa, porém o avivamento continua em casa. Qual a diferença do avivado e movimentado? O movimentado só dá glória no congresso ou com o microfone na mão, mas o avivado dá glória com microfone sem microfone. O movimentado só dá glória no congresso, o avivado dá glória segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu vou entregar. O movimentado só quer vir para o congresso, mas o avivado está no culto de ensinamento, está na campanha da semana, está na escola bíblica dominical. Avivamento! O movimentado só anda como crente no meio de crente, mas o avivado anda como crente, com crente ou sem crente, ele é crente. Porém a promessa é esta: vocês receberão virtude, poder. Porém Paulo vai declarar, 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16, mais uma promessa, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, eu vou repetir, nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Primeiro alarido, igreja, arcanjo, voz de arcanjo de Israel, trombeta, nações. O sufixo pronominal arque vem do grego chefe, que significa chefe dos anjos. Dentro do pensamento pré-tribulacionista, nós temos a visão que a igreja não verá o anticristo, mas verá o Cristo com poder e grande glória. Aí que eu quero ver, pastor Alex, a igreja vai ser transformada no corpo de glória. O texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16, Paulo vai abrir a matéria escatológica, declarando aquilo que Cristo declarou em Mateus capítulo 24 versículo 1, aonde o sermão profético do fim das dores, o próprio Cristo vai declarar: acautelai-vos, vigiai, porque o templo vai cair, vai ficar pedra sobre pedra. Acautelai-vos, vigiai, porque muitos virão até vós como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E haverá nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em todos os lugares. Quando os discípulos quase estão entregando a carteirinha do ministério, Jesus abre a boca e diz: mas, porém, todavia, entretanto, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Já tem adolescente que pulou aqui para adorar. Olha lá, já tem outra ali. A raiva do diabo é essa: é que o poderoso de Israel vai arrebatar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E um jovem chegou para mim e perguntou: pastor Elif Lopes, quem é que vai subir? Aquele que prega muito? Eu disse: não. Aquele que ora muito? Também não. Aquele que canta muito? Também não. Quem é que vai subir? Aquele que ama a palavra, pratica a palavra, medita na palavra, adora a palavra. O Deus da palavra vai subir. A palavra arrebatamento aqui, ela vem do verbo grego arpazo. Diga comigo, arpazo. Aqui no altar também, diga arpazo. A palavra arpazo significa, ou harpazo significa tirar com raiz e tudo, arrancar da terra. Arrebatamento do latim raptar, que significa raptamento, algo que não se espera, mas vai acontecer. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, primeira fase somente para a igreja vai ser transformada no corpo de glória. Vou repetir: corpo de glória. Essa barriguinha que não sai nem com jejum e oração vai sair no arrebatamento. Quando Cristo arrebatar, passou, me prova. Você não terá um corpo de anjo, você terá um corpo do próprio Cristo, de glória. Me prova, Filipenses capítulo 3, versículo 20, encerra agora. Porque a nossa pátria não é da terra, mas é do céu, da onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 21, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso.
Se não der glória, já sabe. Quando a igreja for arrebatada, corpo de glória, não vai dar para falar devido ao horário, porque a mensagem é outra, mas dentro da promessa nós estamos pregando. O texto bíblico declara em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo o mistério. Olha o doutor falando aqui, Paulo. Eis que vos digo o mistério. É a promessa apostolária. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está dizendo no original: vocês nem todos vão morrer, mas tem um porém, para chegar lá tem que ser transformado aqui primeiro. Quando Paulo declara isso, ele vai começar a pregação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Antes, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. A expressão piscar de olhos aqui no original, vocês sabem melhor do que eu, significa 7,30 milésimos de segundos. Vou repetir, 7,30 milésimos de segundos. Não vai dar tempo de pedir perdão, de se arrepender. Menos de um segundo, você estará diante do Rei da Glória. Quando a igreja for arrebatada, corpo de glória, Paulo começa: porque convém isso, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 e diante, convém isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Nosso corpo, convém isso que revista aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então, cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Eu creio, a igreja vai subir, bradando e dizendo: onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno? A tua vitória. Mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele garante a vitória. Olha lá. Diga para alguém que está ao teu lado: o arrebatamento está vindo aí. Diga. Se ele não der um glória, ore por ele. Aramincho deragacia. A igreja transformada, encerra agora. Terceira vez, mas agora vai. Quando a igreja for arrebatada, aí que eu quero ver as ações do mundo. CNN, Globo, Grupo Bandeirantes, BBC do Reino Unido darão a notícia ao vivo. Quem sabe a notícia é essa no plantão da Globo. Eu não vou estar lá para ver. Quem é que vai estar? Quem é que vai subir? Dá um glória a Deus aí. Quem é que vai dar notícia? Eu não sei quem vai ser, mas parece que eu imagino agora, no plantão da Globo, todas as rádios e televisões do mundo dando notícia ao vivo. Vai ficar a gravata, vai ficar o chinelo, vai ficar a bolsa, vai ficar o iPhone, vai ficar o microfone, vai ficar tudo. Mas o que vai subir? Uma igreja lavada e remida no sangue, no sangue, no sangue do Cordeiro. Quando a igreja for arrebatada, haverá um caos no mundo. O anticristo vai instalar a grande tribulação na terra. A tríade satânica: dragão, Satanás, anticristo, falso Cristo, falso profeta, o falso espírito. E a Bíblia declara que a igreja estará no céu, glorificando a majestade divina. Prepara para dar glória a Deus e dar um pulo da cadeira. A Bíblia declara que nesse período, parece que eu vejo agora carros, pastor Daniel Marinho, desgovernados pelas estradas. Pastor Uziel, a promessa vai se cumprir. Aviões cairão dos ares, helicópteros se chocarão nos ares das grandes metrópoles. Os carros vão ser desgovernados. Aí vem o plantão da Globo. Interrompemos a nossa programação para anunciar um fato histórico em todo mundo. Milhares e milhares de pessoas sumiram. Sumiram! 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 Sumiram da face da terra! Maranata, ora vem, Senhor Jesus! Jesus, Jesus, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Uribicalacia, rabaha, uribicalabaxaria. Só que vai subir, só que vai subir,
Só que vai subir. Olha aqui. Olha na bolota do meu olho. A primeira vez que o Espírito se manifesta, ele se movimenta. A segunda vez, ele se movimenta dentro do cristão no tempo da graça. E a última vez que o Espírito ora, ele ora com a noiva. Maranata. 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 Ora vem. Ora vem. Ora vem. Senhor Jesus. Olhe para mim, encerra agora. Quando a igreja for arrebatada, plantão da glória, interrompemos a nossa programação para anunciar um fato histórico de todo mundo. Milhares e milhares de pessoas sumiram da terra. E as pessoas que sumiram carregavam a Bíblia e davam glória a Deus, um creio, cidade Ademar. Aí que eu quero ver, isso aqui não tem no Google, como diz o pregador, só tem aqui no Cidade Ademar. Mão direita lá em cima, é congresso de adolescente, então vamos fazer algo aí, para adorar. Mão direita e mão esquerda. Pastor, eu não quero, fica com a mão lá embaixo, fica tranquilo. Levanta a mão direita, coloque com carinho no ombro de alguém que está ao teu lado, por gentileza. Diga para ele, a raiva do diabo. Aí nessa última profecia, a banda vem comigo. Diga, a raiva do diabo é esta. Se tudo é glória, já sabe. Diga, é esta. Ele tem asa. Não pode falar. Diga, ele tem asa. Pastor Jefferson, diga, ele tem asa. Mas caiu. Porém, você não tem asa. Mas vai subir. Vai subir. Amém. Levante a mão e diga glória a Deus. Olha para mim. Quem não é batizado no Espírito Santo, levante a mão direita. Deixa eu ver. Olha lá. Aqui também, glória. Você que ainda não serve a Jesus. Quem é batizado no Espírito Santo antes, levante a mão. Você viu quem não é batizado aí do seu lado. Então você vai orar por ele e por ela. O coral Creio vai louvar o último louvor para fecharmos o congresso com chave de vitória. Eu não vou convidar você aqui para frente, porque eu creio que o mesmo Deus do altar é o mesmo Deus da nave. Nada contra, eu chamo para frente também por causa da banda aqui, para não atrapalhar os músicos também. Mas nós vamos orar agora. E o céu mais uma vez vai descer na casa. Foram 3 dias e hoje o céu irá fechar com chave de glória. Quem crê nisso? Mais uma vez, quem não é batizado, levante a mão lá em cima, lá em cima. Olha aí, você que é batizado, a sua missão hoje é orar por este que não é batizado. E os obreiros aqui do altar vão estender a mão. Você que ainda não aceitou a Jesus, está afastado dos caminhos do Senhor, ouvindo pela internet, ou até mesmo aqui na nave da igreja, quer voltar para Jesus, vem agora, porque o céu te espera. Tem alguém? Só levantar a sua mão. Quer voltar para Jesus, vem. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora.
Todos aqui estão vacinados com máscara e álcool gel. Então, pegue na mão de alguém que está ao teu lado, você vai orar por ele. Isso. Pegue, feche o corredor. Pegue na mão da outra pessoa que está ao teu lado. Isso. Feche o corredor, por gentileza. Ultrapassa. Isso. E os jovens vão louvar agora. E mais uma vez o céu vai te abraçar. Tudo certo aí? Perfeito? Diga para alguém que está ao teu lado: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Você que crê na promessa, eu creio. Alamanchoria calacia. Eu não sei se arrebatamento tem cheiro, Felipe, mas eu sinto o cheiro do arrebatamento. Tem jovens aqui que o Senhor vai levantar para um novo tempo. Se prepare que a sua família vai se surpreender com o que Deus vai fazer na tua vida. Quem pega? Feche o corredor, levante a mão, vamos orar agora. Eu vou contar até 3, no 3 você vai dar 3 vezes maior glória a Deus na sua vida. E a banda, os músicos já vêm adorar. Eu creio em peso vai clamar ao céu agora. Feche os olhos agora. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor de toda a glória, a tua igreja recebeu a tua palavra, que fora lida, explicada e aplicada. Então nessa noite, Espírito Santo, aonde estiver um crente que não é batizado, Jesus, batiza agora. Quem é batizado, seja renovado agora. Entra com cura agora. Onde estiver um crente com o coração aberto, voltado para ti, enche agora. Eu vou contar 3. E no 3 você vai dar 3 vezes glória a Deus. E os varões vão louvar, as meninas também. Eu conto 1, receba a cura de Deus. Vai glorificando aí. Eu conto em 30, a glória da última casa é maior do que a primeira. Recebe. Eu conto 2, recebe o batismo do Espírito Santo. Unimicalacia, Uramachéria da raia. Eu conto 2 e 30, a glória da última casa é maior do que a primeira. 2 e 75, creio, cidade Ademar, recebe poder agora. 3, grita, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, que pousa sobre cada um de nós, que pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, que pousa sobre cada um de nós, que pousa sobre cada um de nós. Fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Os desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som, e dos 4 cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, que pousa sobre cada um de nós, que pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, que pousa
Levante a mão bem alto. Tem jovens sendo tocados ali. Tem dois espirituais descendo aqui, pastor Daniel. É promessa. Coloque a mão no ombro de alguém que está ao teu lado. Ore por ele agora em nome de Jesus. Comece a orar. Senhor, derrama da tua graça nesta alma agora. Ora, ora, ora. Vem adorar. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Qual é o som? Qual é o som? Quando levante a mão e diga glória a Deus. Se assente adorando, adorando. Outro dia nós terminamos a mensagem. Quem recebeu, diga glória a Deus. Quem foi impactado, diga aleluia. Deixa Deus tomar ali, ó.